nosso muitíssimo obrigado. Vamos agora abrir a Bíblia e entrar no tema de hoje. Por favor, vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Repetindo, Mateus 19, verso 16. Com a Bíblia aberta, vamos orar e ler em seguida. Mateus 19, verso 16. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento de estudo da Bíblia. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e que o Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra e que a mensagem de hoje possa nos aproximar mais ainda de Jesus e possa nos resgatar de uma vez por todas e que não haja nenhuma dúvida mais sobre a lei nem sobre a graça. Entregamos tudo em Tuas mãos, rogamos por nós e pelos internautas, em nome de Jesus, amém. Mateus 19, verso 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Agora o 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Até aqui. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, com o internauta também, pessoal da galeria. Vamos nos concentrar aqui agora. Aqueles que estão ainda encontrando o seu lugar, encontre e vamos nos concentrar. Eu tenho uma pergunta a fazer. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? De novo. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Certeza? Absoluta certeza? Então pergunto de novo: somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? De novo: somos salvos pela lei ou pela graça ou pelos dois? Eu vou provocar vocês até sair fumacinha da cabeça. Vamos lá, quantos acham que somos salvos pela graça somente? Levante a mão. Opa, quase todo mundo. Quantos acham que somos salvos pela lei? Levanta a mão. Somente 3. Quantos acham que somos salvos pelos dois? Levanta a mão. Ok. Então, se nós somos salvos pela graça, a lei foi abolida, certo? Uai. Se nós somos salvos pela graça, a lei não serve para nada. E se somos salvos pela lei, para que serve a graça? E se somos salvos pelos dois, parece mais fácil entender assim. Mas será que é assim? De novo, somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelo dízimo? Ou pelo sábado? Ou pela roupa? Ou pelo cabelo? Ou pelas 7 sextas-feiras de descarrego? Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Está fraco, pela lei ou pela graça? Então eu não preciso devolver dízimo. Eu não preciso guardar o sábado. Não preciso cuidar com a minha roupa. Posso fumar, beber, tudo, porque eu sou salvo pela graça, certo? Certo? Errado? Mas eu sou salvo pela graça ou pela lei? De novo, pela graça ou pela lei? Vocês são teimosos, hein? Vamos voltar ao texto bíblico. Vamos ver. Mateus 19, verso 16. Olha aqui. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Está fraco, faça o quê? Fala, faça o quê? Está vendo? Somos salvos pela lei. Você viu? Está claro aí. Ué, Jesus disse isso. O jovem rico se aproximou de Jesus e falou: Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus falou assim: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Viu? Viu? Somos salvos pela lei? Pela lei ou pela graça? Gente, vocês estão indo contra Jesus?
Jesus não disse: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Falou ou não falou? Vai, me diga, falou ou não falou? Me diga, falou ou não falou? E por que você fala diferente? Hoje eu vou provocar você. Hoje esse negócio vai ter que ser resolvido aqui. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Mas será o Benedito? O texto bíblico diz assim: o jovem se aproximou de Jesus. Esse será o Benedito? Saiu assim meio que automaticamente aqui. O texto bíblico é assim: o jovem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus falou assim: bom só tem um, que é Deus, mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus disse isso. Mas tem um detalhe: põe a mão nessa parte da Bíblia, marca Mateus e vamos para Atos dos Apóstolos. Deixa eu marcar a minha partezinha aqui, marque a sua também, e vamos para Atos dos Apóstolos. Atos 16, versos 30 e 31. Vamos ver o que diz aqui, Atos 16, 30 e 31. Aqui aconteceu um episódio, tem uma história, fala sobre a conversão do carcereiro. Vamos ver o que aconteceu no diálogo do carcereiro com Paulo e Silas. Atos 16, 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, que diferente. Lá em Mateus, Jesus falou assim: você quer a vida eterna? Sim, quero, guarda os mandamentos. E aqui, Paulo e Silas responderam ao carcereiro: você quer a vida eterna, quer ser salvo? Sim, eu quero. Então crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. São respostas diferentes. Vem cá, quem crê em Jesus será salvo? Olha para mim, levanta a cabeça, atenção galeria, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Vem cá, quem crê em Jesus será salvo? Não, com mais autoridade. Quem crê em Jesus será salvo? Então tem um problema seríssimo. Você está marcando Mateus? Agora marca Atos e vamos para Tiago. Segura agora Atos. Vou usar o cartãozinho, né, para marcar Atos. E vamos para Tiago. Olha o que vai acontecer agora com Tiago. Vamos lá na carta de São Tiago, capítulo 2. Olha que interessante isso aqui. Abra sua Bíblia em Tiago, finalzinho da Bíblia. Nós vamos ver aqui, esse texto é importantíssimo. Nós queremos saber agora o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Porque você viu que em Atos diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E agora tem uma pergunta aqui, uma questão aqui. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui um texto chave em Tiago. Vamos pegar aqui o capítulo 2 de Tiago. E vamos ao versículo... só um pouquinho que subiu, 19. Vamos para o 19. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Todo mundo achou? Diz o texto bíblico assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. E agora? Até os demônios creem. E o quê? E tremem. Vamos conversar. Os demônios creem? Saiu um sim meio baixo. A gente não tem coragem de falar isso, né? Mas vamos lá. Os demônios creem? Então serão salvos. Ué, não foi isso que Paulo e Silas falaram para o carcereiro? Não falaram para o carcereiro: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? E aqui Tiago fala assim: você crê que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também creem. Os demônios creem em quê? Os demônios creem em Jesus? Não é estranho falar isso? É estranho, não é? Bem estranho, não é?
Mas aqui fala assim: você crê que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem. E aí, me diz aí, os demônios vão ser salvos? Vamos batizar os demônios? Então você tem lá em Mateus um jovem que se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus fala assim: guarda os mandamentos. Aí você vai em Atos, vê um carcereiro arrependido e pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas dizem: crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí Tiago fala assim: peraí pessoal, calma aí, os demônios também creem. Como é que fica esse negócio? Então você vê, nós temos 3 situações bastante distintas aparentemente, e parece que nós temos um problema. Afinal, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Vocês mantêm a posição? De novo, somos salvos pela lei ou pela graça? Rapaz, vocês são firmes na coisa, hein? Mesmo sabendo que Jesus mandou guardar os mandamentos. Como é que fica esse negócio aqui? Como é que fica Tiago, Atos e Mateus? É interessante isso. Irmãos, o assunto parece ser simples, mas também pode ser complicado. E o assunto é complexo, mas também pode ser simples. Nós estamos com Mateus em aberto, Atos em aberto e Tiago em aberto. Vamos complicar um pouco mais? Vamos complicar um pouquinho mais. Acho que não tem mais como marcar tanta página da Bíblia, mas se você conseguir marcar, marque, senão a gente vai e depois a gente volta. Olha, vamos abrir várias janelas, depois a gente vai fechando as janelas. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos. Romanos capítulo 2. Olha o que diz Romanos 2. Estamos com várias janelas abertas. Não se preocupe que nós vamos fechar todas elas. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 13. 2:13. Olha o que diz Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Então veja, quem pratica a lei, diz Paulo, vai ser justificado. Mas esse mesmo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele contradiz isso aqui. Quer ver? Estamos agora com Romanos aberto. Vamos para Gálatas 3. Isso aqui vai ficar legal demais. Vamos para Gálatas 3. Você vai ver só o que diz Paulo aos Gálatas. Gálatas fica depois de Coríntios. Você passa Coríntios, aí vem Gálatas 3, verso 11. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bom, agora sim, vamos parar por aqui para não abrir mais janelas. Olha só, Romanos 2:13, Paulo fala assim: os simples ouvidores da lei não são justos, mas os que praticam a lei serão justificados. E Paulo, o mesmo Paulo, escreve aos Gálatas e fala assim: pela lei ninguém vai ser justificado. Então é o seguinte, a pessoa que defende a lei pega Romanos 2:13, e o que não aceita a lei pega Gálatas. Aí uma igreja fala a favor da lei, a outra fala contra a lei, e cada uma tem um texto bíblico para defender a sua ideia. Se alguém quiser falar assim, a salvação é pela lei, ele vai para Mateus 19, na conversa com o jovem rico. E se alguém quiser falar assim, não, não é pela lei, é pela graça e pela fé, vai para Atos 16. Então se a pessoa não tomar cuidado, ela pega um texto isolado do contexto e ela tenta passar uma mensagem que Deus não passou. Então hoje você vai ver por aí várias igrejas que falam assim: a salvação é pela graça, e a lei? A pessoa fala, a lei foi abolida. Já ouviram isso por aí? E isso acontece no meio evangélico. Igrejas boas, igrejas tradicionais, igrejas de respeito, igrejas fortes. São igrejas grandes que tem aqui em Curitiba até. Você vira a esquina e encontra várias por aí. E essas igrejas falam assim, a salvação é pela graça, igual nós estamos falando.
Só que eles falam assim, a lei não precisa, foi abolida. Você não precisa guardar sábado, não precisa esse negócio, não precisa ficar preocupado com a comida, se come carne de porco, se não come. Esse negócio não tem nada a ver. A salvação é pela graça, acabou. É o que muitos dizem. Por isso que eu estou fazendo essa mensagem hoje, fazendo com vocês uma interatividade, para que a gente possa pensar sobre esse assunto. E talvez aqui tenha alguém que é de uma igreja evangélica e que teve esse ensinamento, e que tem essa base. E talvez o internauta também. E talvez tenha algum pastor evangélico ou um padre católico que tem essa visão. Então por isso que nós estamos fazendo esse diálogo aqui, para abrir um pouco o assunto e finalmente saber, a salvação é pela lei ou é pela graça, ou pelos dois, como é que fica? Quem crê vai ser salvo e os demônios? E quem guarda a lei é justificado ou não é? Pegando Romanos 2,13 e Gálatas 3,11. E a gente podia pegar mais textos por aqui. Tem mais textos que parecem polemizar. E como parece polemizar, muitas pessoas não querem se aprofundar no assunto. Falar, é o seguinte, eu não quero discutir esse assunto não, eu só quero Jesus, eu quero Jesus e acabou. Muitos pensam assim, mas a coisa não é exatamente assim. Porque se você perguntar para Salomão escrevendo o provérbio, sabe o que ele fala? Ele fala assim, há caminho que ao homem parece o caminho bom, mas no final te leva para a perdição. Entendeu? Então às vezes a igreja pode ser boa, mas o ensinamento dela pode te levar para a perdição. E igreja não é igual você não escolhe uma igreja igual você escolhe uma roupa. Você escolhe a roupa de acordo com o clima, com a temperatura e de acordo com o ambiente. Se você vem para a igreja, você não vai usar roupa de praia. E se você vai à praia, não vai usar roupa que usa aqui de terno e gravata ou de vestido. Você usa a roupa de acordo com o local. Então é importante tomar cuidado que igreja não é assim. Tem muita gente que acha que a igreja é assim, achei a minha igreja, gostei dessa, gostei da outra. Não é assim que funciona. Eu gosto daquela igreja porque lá me tratam assim, eu gosto da outra porque me tratam. Não é igual escolher roupa não. Igreja é assim, ou está certa ou está errada. E se está certa, estou nessa. Se está errada, eu tenho que sair dela. Esse é o princípio bíblico. Por isso que em Apocalipse 18, verso 4, fala assim, sai dela, povo meu. Deus manda pessoas saírem de movimentos religiosos que parecem movimentos corretos, mas não são. O assunto de salvação não é um assunto qualquer, é um assunto importante. Por isso que eu abri essas janelas todas. Vamos agora fechar cada uma delas? Vamos fechar. O primeiro texto foi Mateus, lembra? Mateus 19, 16 e 17. Então, o jovem rico se aproximou de Jesus e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Lembra? E Jesus respondeu a ele, bom só tem um que é Deus, mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus não disse a ele, guarda os mandamentos? E me aceita como Salvador. Jesus não falou isso. Jesus não falou assim, vem a mim primeiro, depois você guarda os mandamentos. Jesus não disse isso. Por que não disse? Jesus era legalista? Não. Jesus não disse isso porque o jovem rico já estava conversando com quem? Com Jesus. Ele não foi a Jesus? Ele não estava conversando com Jesus? Ele já estava conversando com Jesus. Ele já estava diante da graça. Ele já estava diante do Salvador. Ele já estava diante do Todo-Poderoso. Ele já estava diante de Jesus. Então Jesus precisava falar assim, vem a mim. Ele já estava ali. Então faltava para ele alguma outra coisa. Tem gente que já aceitou Jesus. Então não preciso falar para você, aceita Jesus. Você já aceitou. Talvez o que falte para você é guardar os mandamentos. Foi o que Jesus falou para o jovem rico. Ele já tinha ido a Jesus. Ele pergunta a Jesus, Senhor, eu estou aqui contigo, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Então Jesus responde a ele nesse diálogo. E o jovem rico disse, eu guardo isso desde a minha infância, não disse? E Jesus falou assim, você guarda, é? Vamos ver se você guarda. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí vem, me segue e terás um tesouro no céu. O jovem rico foi e não voltou até hoje. Quer dizer que ele não guardava mandamento coisa nenhuma. Entendeu por que Jesus falou só dos mandamentos para ele? Porque ele já estava com Jesus. Está claro, irmãos? Amém? Ok. Segunda janela que a gente abriu foi Atos. Por que em Atos o carcereiro, quando pergunta, senhores, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, para ser salvo? Paulo e Silas dizem assim,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo e Silas não falaram assim, guarda a lei, hein? Guarda os mandamentos, hein? Sabe por quê? O carcereiro trabalhava no cárcere, trabalhava no sistema penitenciário, que é um lugar de leis, onde se obedece às leis, onde a lei está acima de tudo. As pessoas que trabalham no sistema penal são pessoas que defendem a lei nos mínimos detalhes. O problema do carcereiro não era a lei, era a graça, era Jesus. O que faltava para ele era Jesus. Por isso Paulo e Silas não diziam assim, amigão, você tem que aceitar a lei. Ele já aceitava, era um carcereiro, já aceitava todos os princípios. O que faltava para ele era aceitar Jesus como Salvador. Então aí Paulo e Silas dizem assim, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja, é igual você trabalhar com os judeus, por exemplo. Você não precisa falar para um judeu aceitar os mandamentos, porque o judeu já aceita os mandamentos. O que falta para o judeu? Aceitar Jesus. Entendeu? Você não vai falar para um evangélico aceitar Jesus, ele já aceitou. Você vai falar o que para ele? Guardar os mandamentos. Então fechamos a segunda janela. Vamos para a terceira janela, lá de Tiago 2,19. Lembra? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também creem. Irmãos, há vários tipos de crença. O diabo conhece a Deus melhor do que nós, porque o diabo é um anjo mau, é um anjo caído, mas é um anjo. E ele veio da onde? Lá de cima. Ele morou lá em cima. Ele conhece a Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, conhece os 10 mandamentos. O diabo conhece a verdade. E não é porque ele conhece a verdade que ele vai se salvar. Sabe qual é o problema do diabo e dos demônios? É que conhece tudo, mas não aceita o que conhece. Aliás, se você for para João 8,44, está escrito assim, você tem por pai o diabo, diz o texto. Você tem por pai o diabo, e você quer satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então João 8,44 fala assim, que o diabo jamais se firmou na verdade. Irmãos, uma coisa é conhecer a Deus, uma coisa é conhecer a Bíblia, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é se firmar nela, é ser fiel a ela, é seguir os princípios dela. Não adianta eu saber que Deus é o Criador se eu não o aceito. Não adianta eu saber que Jesus morreu na cruz se eu não aceito. Não adianta eu saber que Deus fez os 10 mandamentos se eu não guardo. Entendeu? Então os demônios conhecem as coisas, conhecem, mas são demônios por quê? Porque são rebeldes, porque não aceitam, porque não obedecem, porque não se curvaram diante de Deus, porque foram rebeldes. Você sabe que tem muita gente que conhece a Bíblia e vai perder a salvação, como os demônios. Sabe tudo, mas não vive o que sabe. Não aceita o que sabe, não pratica o que sabe. Os demônios creem e tremem. Por que tremem? Porque sabe o que é certo e insiste no errado. Mas não são apenas os demônios que tremem. Tem muita gente que conhece a verdade e treme também. Quando eu faço um apelo aqui, tem gente que treme, porque diz assim, agora o pastor vai me apertar. E a pessoa treme. Então você entende? Fechamos aí a terceira janela de Tiago. Agora vamos fechar a quarta de Romanos 2 e a quinta de Gálatas 3. Em Romanos 2, quando Paulo fala assim, que os simples ouvidores da lei não são justos, mas os que praticam a lei serão justificados, tem um significado profundo que vai ficar claro daqui a pouco. Esse eu não vou fechar totalmente agora, porque vai ficar claro daqui a pouco. E o outro texto de Gálatas, quando ele fala que ninguém será justificado pela lei, também ficará claro daqui a pouco. Nós vamos fazer uma ilustração daqui a pouco, e esses dois textos ficarão claro, mas claro como o dia. Diante desse panorama que nós já tivemos, eu volto à pergunta: somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos abrir a Bíblia agora em Efésios. Em Efésios 2. E presta muita atenção, irmãos. Se alguém tiver com pressa de ir embora, segura um pouquinho aí. Se tiver um compromisso, liga lá, adia um pouquinho o compromisso. Segura um pouco, não saia, porque você não pode perder o que vem daqui para frente.
por favor. Atenção, internautas, atenção, pessoal da galeria. Vamos para Efésios 2. Efésios capítulo 2. Esse tema é um tema muito longo. Eu estou resumindo para não ser pesado a vocês. Então vamos para Efésios capítulo 2 e vamos ler os versos 8, 9 e 10. Efésios também foi escrito por Paulo. Capítulo 2, de 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois, aí sim, hein? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esse texto resolve o problema de uma vez. Esse texto no verso 8 fala assim: pela graça sois salvos. Irmãos, atenção, pela graça somos salvos. Resposta final: a salvação é pela lei ou pela graça? Pela graça. A salvação é pela lei e pela graça, pelos dois? Não, só pela graça. Só pela graça. Exclusivamente pela graça. Mas eu não sou salvo pelo sábado? Não. Pelo dízimo? Não. Pelo sapato? Não. Pela camisa? Não. Pelo cabelo? Também não. Pelo terno? Também não. Pelo dinheiro? Também não. E pela comida? Também não. A salvação, diz o texto, é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E o verso 9 fala assim: isso não vem de vós. Pronto, acabou. Não vem de vós. Ah, mas eu vou dar $1 milhão para ajudar na pregação do Evangelho. Sim, mas isso não te salva. Ah, mas no Natal agora eu vou dar 500 cestas básicas. Ótimo, mas isso não te salva. A Bíblia fala que a salvação não vem de vós. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, só pela graça, unicamente pela graça. Os pentecostais que faz campanha disso, campanha daquilo, e dá tanto, e dá não sei o que, e faz voto, e faz campanha, e não sei o que, também não salva. A salvação é pela graça, a maravilhosa graça de Jesus. Aí você pergunta: e a lei foi abolida? Não. A lei foi abolida? Não. Para que serve a lei então? Vamos ver para que serve a lei? Romanos 10. Romanos 10. A salvação é pela graça, exclusivamente pela graça. Mas para que serve a lei? Os 10 mandamentos. Vamos ver o que diz Romanos 10, verso 4. Esse versículo é poderoso, poderoso. Romanos 10, verso 4, diz assim. Acharam? Amém? Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Esse verso parece que está falando contra a lei, mas não está. Está falando a favor da lei e a favor da graça. Quando ele fala assim, porque o fim da lei é Cristo, ele está dizendo assim, porque a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. Vamos dar um exemplo apenas. Vamos pegar um dos 10 mandamentos, somente um, para dar uma ilustração. Não vou pegar o sábado não, porque senão alguém poderia falar, só fala do sábado e tal. Vamos pegar o 6º, que fala não matarás. Pegar um neutro assim, para ninguém achar que estou puxando para cá. Não matarás. Esse mandamento é tão extraordinário. Você vai ver como que o fim da lei é Cristo. Quer ver? O que é não matarás? O que significa não matarás? Não matarás significa, número 1, que você e eu não podemos tirar a vida do próximo. Não pode matar uma pessoa. Não matarás é isso. Mas é só isso? Não. Não matarás significa assim, não tire a vida do próximo, mas também não tire a sua. Ou seja, não pratique suicídio. Ok? O não matarás é não mate ninguém e nem a você mesmo. Mas é só isso? Não. O não matarás significa, sabe o quê? Não fumarás. Porque se você fuma, está se matando. É só isso? Não. O não matarás significa não beberás.
Não beba, porque se bebe, está se matando. É só isso? Não. O não matarás significa não usarás drogas, não fumarás maconha, não usarás cocaína. Porque se você usar droga, está se matando. Não matarás. O não matarás significa, sabe o quê? Se alimente direito, coma direito, cuide da sua saúde. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai se matar comendo erradamente. Não matarás significa cuide da sua saúde. O não matarás significa durma mais cedo. Se ficar dormindo sempre de madrugada, vai morrer, meu filho. Durma mais cedo. Cuide da sua saúde. O não matarás significa pratique exercício físico. Faça caminhada, faça uma bicicleta, faça uma natação, se mexa, se movimente, não fique parado. O não matarás é assim, cuide da sua saúde. O não matarás significa muita coisa. Vou falar mais uma. O não matarás significa não odeie o próximo. Porque a Bíblia fala assim, quem odeia o seu irmão é o quê? É assassino. Sabe aquele negócio? Não gosto de fulano, tenho raiva de ciclano, tenho ódio não sei de quem, não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele. A Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é assassino. Eu estou falando de um mandamento só, o não matarás. Então se você analisar os 10 mandamentos, você vai ficar impressionado. Os 10 mandamentos são para nós como um espelho. A gente usa o espelho daqui, né? O espelho. Para que serve um espelho? Para mostrar quem você é e como você está. Todos nós usamos muito o espelho. Não só as mulheres, os homens também. E de preferência o espelho de corpo inteiro. É ou não é? Que você não quer ver só o cabelo, quer ver também daqui, quer ver também daqui, quer ver os pneus, a lombada, tudo isso. A gente quer ver tudo. Então você olha no espelho. O espelho mostra quem você é, como você está. O cabelo, a roupa, o rosto, é ou não é? Mostra os braços, o pescoço, mostra o corpo todo, se você tiver um espelho grande. Mas o espelho não pode resolver o problema que você tem. Ou seja, se você não gostou do que você viu no espelho, o problema não é do espelho. É seu, ué. Você olhou no espelho e falou assim, gente, que horrível está isso. Ok, o espelho mostrou a realidade, mas o espelho não vai pentear seu cabelo, não vai lavar seu rosto, não vai diminuir a barriga, não vai resolver o problema daqui nem dali. O espelho só mostra, e você tem que ir atrás de resolver o problema, certo? Assim são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como um espelho. Você olha para os 10 mandamentos e você vê quem você é e como você está. Eu mostrei só um pouquinho do espelho hoje com o não matarás. Quando eu falei do não matarás, é como se nós estivéssemos olhando no espelho. Aí a lei mostra quem eu sou e como eu estou. E agora que eu sei que eu sou um pecador, que eu sei que eu tenho um monte de erro, um monte de defeito, o que eu tenho que fazer? Eu vou me ajoelhar aos pés de Jesus. Então a finalidade da lei é me levar a Jesus. O fim da lei é Cristo. Ela me leva a Jesus. É um espelho que mostra como eu estou. Mas esse espelho, ou seja, a lei não limpa meu rosto, a lei não me salva, a lei não me resgata, a lei só mostra os meus pecados, a lei mostra os meus erros. Mas a lei não pode me salvar, ela só mostra quem eu sou de verdade. E agora eu vou a Jesus, que pela graça dele eu serei salvo. Amém, irmãos? Está claro? Amém, irmãos? Então, você não pode falar assim, eu sou salvo pela lei, pela graça, e a lei foi abolida, porque aí você tem um problema. Quer ver? Vamos fechar o assunto? Vamos fechar. Eu vou chamar agora 7 jovens para me ajudar. 7 jovens. Podem entrar os jovens. Entram aqui os jovens. 7. Eu vou precisar mexer nesse púlpito. A gente pode remover esse púlpito daqui? Colocar no cantinho? Hã? Eu acho que aqui está mais iluminado. Vamos fazer o seguinte, você me ajuda aqui? Cuidado que tem água aqui. Então a gente pega com jeitinho, com muito jeitinho, coloca lá atrás. Você é muito jeitoso. Você viu o capricho dele? Muito obrigado. Agora sim, prestem atenção, hein? Câmeras ligadas. Atenção, porque esse é um momento especial. Se você quer mandar para alguém isso aqui, evangelizar alguém, essa é a hora.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá muito bom. Pode vir um pouquinho mais para frente, por favor? Isso, mais um bocadinho. Obrigado. Aí, assim fica bem legal, porque eu vou ficar atrás de vocês. Vocês estão enxergando tudo que está escrito aqui? Vamos ver se estão. O que está escrito aqui? Está fraco. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Ok. Agora, para dar certo o que eu vou fazer, eu preciso que isso aqui vire um coral. Lá em cima, terceiro, segundo, primeiro, e aqui, um coral. Mas vocês têm que me prometer que vão me ajudar. Tá bom? Eu vou criar uma história. Eu vou ficar atrás deles. Vou criar uma história. E quando eu contar a história para vocês, eu vou apontar para um deles. Quando eu apontar, você tem que falar o que está escrito no cartaz, para ficar bem bonita a história. Preparados? Vamos lá. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da. Está errado, troca com ele. Aí, agora sim, eu vi que vocês deram uma balançada, já entendi o problema. Vamos de novo, bem forte e bem bonito. Vamos gente, vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da. Você concorda que pecado é transgressão da lei? A Bíblia diz isso. 1 João 3, verso 4, Romanos 7, 7, Romanos 4, 15, diz que pecado é transgressão da lei. Vamos de novo, mais uma vez, está ficando bom. Estamos ensaiando o coral. Mais uma vez, todo mundo, por favor, vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da. Ok, isso está claro. Muito bem, o que as pessoas dizem lá fora, pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, as pessoas dizem que a lei foi, não é isso que dizem? Dizem assim, somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, é isso que dizem? Vamos ver o que acontece se a lei tivesse sido abolida. A lei não foi abolida, nunca será abolida, mas o que seria sem a lei? Tchau. Tiramos a lei. Veja o que acontece sem lei. Sem lei. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da. Não tem lei, a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, se não há lei, não há o quê? Porque pecado é transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado, certo? Certo, irmãos? Se a lei foi abolida, não tem mais lei, você pode fazer qualquer coisa que não é errado, porque não tem lei. A lei foi abolida, então se não tem lei, não tem pecado. Que maravilha, né? Vem mais para cá, pessoal, só para dar um espacinho lá. Veja o que acontece quando você mexe com a lei. Mexe com a lei que dá um problema, hein? Vai lá. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Você viu que a graça já não, entendeu? Já não tem graça. Percebeu? Por quê? Porque mexeu na lei. Se não tem lei, não tem. Vamos comer, agora daqui para lá. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, não tem. Ficou estranho. Vamos mudar a frase, porque não tem graça, ficou meio, né? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, anula. Claro, porque como é que eu vou dizer que eu sou salvo pela graça? A pergunta automática é: salvo do quê? A graça me salva do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Mas se a lei foi abolida, não tem mais lei, não tem mais pecado, não tem mais graça. Ou seja, a graça me salva do quê então? Ou seja, não bate, não encaixa dizer que eu sou salvo pela graça e a lei foi abolida. Não encaixa na Bíblia, não funciona. Ficou claro, irmãos? Ou seja, se eu digo que a lei foi abolida, se a lei foi abolida,
não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, para que serve a graça? A graça me salva do quê? Então, a graça só existe para me salvar porque existe o pecado. E eu só sei que existe pecado por causa da lei. A lei, pecado é transgressão da lei. Sem lei não há pecado. Sem pecado anula a graça. Entendeu aí, varão? Entendeu o vaso? Cadê os vasos? Recebe, varão, recebe. É uma pena ter que tirar a graça, mas para você entender. Olha o que acontece. Tudo porque mexeu na lei, hein? Vai mexer na lei para você ver o negócio. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Irmãos, é o seguinte, o diabo é muito sujo. Quando ele ataca a lei, sabe quem que ele quer atacar? Ele quer atacar Jesus. Mas o diabo não ataca direto a Jesus assim, porque ele sabe que todo mundo ama Jesus. Então ele não pode atacar direto a Jesus, ele vai pelas beiradinhas. E sem a pessoa perceber, a pessoa está comendo gato por lebre. Entendeu? Mas o foco do diabo é Jesus. Ele quer mexer com Jesus. Ele quer impedir a sua e a minha salvação. Então ele fala assim, não, a salvação é pela graça. É bonito, né? Romântico, não é? Pela graça. Você fala, e a lei? Não, a lei foi abolida. É a armadilha do inimigo. Armadilha. Não caia nessa. Entendeu? Vamos de novo. Com força, com força. Vaiá, pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Você percebe que vai perdendo o sentido, não é? Vamos daqui para lá, vai. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em. Aí está o ponto. É aí que o coisa ruim quer chegar. Anular o sacrifício de Jesus. Infelizmente, né? Entendeu? Não tem lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Anulou a graça, Cristo morreu em vão. Isso é sério, hein? Seríssimo. E agora, como é que fica o negócio? Vaiá, pregarou, que fala de quem? Não, a gente usa o evangelho para pedir dinheiro. Não é para falar de Jesus, pedir dinheiro. Transformar a igreja num salão de baile. Não é? Vamos lá, irmãos. Não é? Todo mundo, sai do chão. Não é? A igreja virou um salão de baile. Veja as igrejas por aí, viraram um salão de baile. Tem carnaval gospel, tem hip hop gospel, tem funk gospel e tem inferno gospel, com fogo e enxofre gospel. Sabe por que está essa baguncinha por aí? Porque mexeram na lei. Não mexa na lei. Não mexa nos 10 mandamentos. São um resumo do caráter de Deus. Não se pode mexer aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O vaiá, pregarou, que fala de quem? Aí tem evangelho barato, evangelho não sei o que, tem um monte de coisa por aí. Tem um monte de coisa. Desculpe, irmão. Olha só, aonde nós vamos chegar? O vaiá fazer o quê? Nada. De novo. O vaiá fazer o quê, irmãos, na igreja? Nada. Alguém falou da internet aí? Nada. Porque veja, olha o que acontece. De lá para cá, vamos comigo? Se não tem lei, não tem? Fala, gente, se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê?
Para quê? Para quê? Evangelho. E se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa vir para a igreja. Não precisa vir para a igreja. Fica em casa. Valeu. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Fernando. Firme? Firme. Você está com roupa de pregador mesmo, hein? É isso aí, me emprestaram a camisa. Fernando, muito bem. Vamos lá, irmãos. Falta só um item da nossa agenda aqui. Vamos lá. Vai fazer o quê? O coitado vai fazer o quê aí, o pregador? Mexeram na lei. Se você tira a lei, se a lei foi abolida, não há lei, não há pecado, rapaz. Se não há pecado, não há graça. Se não há graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? Se não tem evangelho, para que igreja? E se não tem igreja, para que pregador? É por isso que você vai em alguns lugares por aí, as pessoas falam de tudo menos de Bíblia. Se você assistir alguns cultos, é autoajuda, é coaching, é um monte de coisa, e não tem Bíblia. Cadê a Bíblia? Essa semana, nós fizemos questão de pregar a semana inteira a Bíblia, vocês viram? Não usamos nem PowerPoint, não usamos ilustração nenhuma, a Bíblia. Fiz questão de abrir a Bíblia, para mostrar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. E se ela não tiver poder, quem que vai ter poder? E você viu que a Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder, amém, irmãos? Vai fazer o que, coitado? Já estou mandando você embora já, ô Fernando. Claro, porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Igreja. E se não tem igreja, para quê? Pregador. Para quê? Pregador. Ei, pera aí, Fernando. Calma aí, Fernando. Vem cá, rapaz. Você vê que a coisa está feia mesmo, né? Fernando, é o seguinte. Vou pedir para o meu pianista me ajudar. Faz um fundo de uma igreja que não tem pregador. Não faça não. Faça normal. Faça normal. Irmãos, para fechar, não se canse. É que a repetição ajuda a entender, tá? É uma técnica de comunicação e de ensino. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Igreja. Se não tem igreja, para quê? Ok. Então não precisa de nada, irmão. Estamos perdendo tempo aqui. Sábado à noite, você podia estar em outro lugar, menos aqui. Nós estamos perdendo tempo. Tudo porque mexeram na lei. Se você é membro de uma igreja que diz que a lei foi abolida, já viu o abacaxi que dá, né? Você viu o abacaxi que dá. Não precisa de pregador. Fernando, você é o pregador, mas eu também sou. Vamos embora? Nós dois vamos embora, vem. Me abraça. Tchau, gente. Se mexeram na lei, acabou tudo. Me abraça aí, Fernando. Vamos embora. Vamos cair fora. Tchau, pessoal. Não precisa de mais igreja, nada, pregador, nada. Tchau. Vamos embora. Tchau. Tem gente aí ainda? Vocês não vão embora não? Eu também não vou não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nessa igreja tem pregador.
Nessa igreja aceita-se a lei de Deus, os 10 mandamentos. Nessa igreja nós cremos na salvação pela graça. Nessa lei aceitamos a verdade da Bíblia. Nessa igreja, é por isso que eu sou membro dessa igreja, porque essa igreja ensina a salvação em Jesus e a obediência aos 10 mandamentos. Por isso estamos aqui nessa igreja. A lei de Deus não foi abolida, jamais será abolida, ela permanece para sempre. E atenção, se a igreja é certa, o batismo é certo. Se a igreja é errada, o batismo também é errado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, ele tá ligado. Obrigado. Muito obrigado. Você vê que ele está atento aí aos detalhes. Obrigado. É isso. E você sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Com isso eu finalizo. Sabe por que Deus não escreveu a lei no computador? Nem numa tela de última geração? Nem na areia? Nem na parede? Nem no outdoor? Sabe por que Deus escreveu a lei, os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Para nos dar 2 recados. O primeiro é que a lei é eterna, como a pedra é eterna. A pedra é símbolo de eternidade. Segundo, porque a pedra representa o nosso coração. O nosso coração é duro como a pedra. E o Deus que escreveu a lei na pedra estava pensando em cada um de nós e dizendo que assim como Ele escreveu a lei na pedra, Ele pode colocar a mesma mão dentro do seu peito, dentro do seu coração, e Ele pode escrever uma nova história para você, uma nova vida para você. O Deus que escreveu a lei na pedra, Ele pode escrever no seu coração, por mais duro que seja, por mais insensível que seja, Ele pode colocar a mão lá dentro e escrever uma nova vida para você e para mim. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Não há uma pessoa tão difícil que Deus não possa converter. Se Ele escreveu na pedra, significa que tem salvação para o teu marido, significa que tem salvação para a tua esposa, tem salvação para os teus filhos, tem salvação para mim e para você, tem salvação para os evangélicos, para os católicos, para as pessoas de outras religiões. Deus é especialista em escrever na pedra. Então o nosso coração é de pedra, e Ele pode escrever aí, hoje mesmo, uma nova história. E que assim seja em nossa vida. Nós somos salvos pela graça, sim, totalmente pela graça. Mas quem é salvo pela graça, obedece como gratidão, como resultado da graça. Entendeu? Um pé de laranja, uma laranjeira, produz laranja, não para ser laranjeira, mas porque é uma laranjeira. Uma macieira produz maçã não para ser, mas porque é. Nós cristãos não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz do Calvário. A obediência não é para ser salvo, é porque você foi salvo. A obediência não é porque através dela você vai para o céu, é porque Jesus já te resgatou, e como resultado disso a gente obedece. Amém, irmãos? Atenção às mulheres, só as mulheres que estão aqui. Levanta a mão as mulheres. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o marido ideal? Lhe vou dar 2 opções. Você pode escolher o marido ideal essa noite.
duas opções. Opção número 1: o que você acha daquele marido que trabalha como um camelo, trabalha de dia e de noite, mas nunca te abraça, nunca te beija, nunca diz que você é linda, nunca diz eu te amo, só trabalha, não faz mais nada. É o marido ideal? Não, não é o ideal. Então vou te dar uma segunda opção. O que você acha do marido que fica o dia inteiro na barra da tua saia, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ah, como você é linda, ah, o seu cabelo, ah, isso, ah, aquilo, não vivo sem você, te amo, você é a coisa mais linda do mundo, mas não trabalha, não resolve nada, fica aí parado o dia inteiro, só falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não resolve nada, não conserta nada, não arruma nada, não faz nada, é um zero à esquerda, mas fica o dia inteiro eu te amo, eu te amo. É o marido ideal? Também não. Qual que é a igreja certa? É aquela que guarda a lei e rejeita Jesus? Não. Ou é aquela que aceita Jesus e rejeita a lei? Também não. Assim como nem um marido nem outro. A igreja verdadeira não é aquela que aceita Jesus e rejeita a lei. Essa não é verdadeira. E também não é verdadeira aquela que aceita a lei e rejeita Jesus. Qual que é o marido ideal? A mistura dos dois. Certo? Qual que é a igreja verdadeira? A mistura dos dois. Que ama Jesus, aceita Jesus e guarda os seus mandamentos. Amém, irmãos? E essa é a igreja adventista. Posso ouvir um amém? Está fraco, posso ouvir um amém? É por isso que eu sou adventista. Eu era sacristão, eu fazia a abertura da missa todo domingo, lá em São Paulo. Deus me alcançou de uma forma extraordinária. Eu sou adventista do sétimo dia, porque essa igreja é uma igreja séria, ensina a Bíblia como ela é, respeita todo mundo, mas ensina a Bíblia como ela é. Amém, irmãos? Quantos entenderam a mensagem de hoje? Levanta a mão. Amém. Quantos querem fazer parte da igreja verdadeira? Levanta a mão. Da verdadeira, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta essa mão, rapaz. Vai levantar ou não vai, irmão? Levanta as duas.